Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje à nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasiltec. Eu vou conversar com vocês hoje a respeito deste equipamento que estou mostrando no vídeo, que trata-se de um controlador automático de fator de potência. Nós temos vídeos anteriores onde ressaltamos as questões relacionadas à configuração, à parametrização do equipamento, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos detalhes quanto à instalação, aos cuidados referente à instalação deste tipo de produto. Ok, pessoal? Então vamos lá, primeiro assunto que eu gostaria de falar hoje, quanto à tensão de alimentação do equipamento. Todos os controladores de fator de potência marca Brasiltec são para alimentação entre fases. Então temos este modelo que é alimentação fase 380, temos um outro modelo que é de alimentação fase 220. Nós não trabalhamos com controladores de alimentação entre fase e neutro. Por que não? Porque sempre que a medição do fator de potência for feita entre fases, ou seja, com uma defasagem de 120 graus, a precisão será expressivamente melhor, ok? Então, todos os controladores de fator de potência Brasiltec são de alimentação fase. Este equipamento fase 380, um outro equipamento fase 220 volts. E que você deve comprar de acordo com a instalação aonde você for colocar o equipamento, ok? Então tá, vamos para o próximo assunto que eu gostaria de falar hoje. Quanto à posição do TC do transformador de corrente, é extremamente necessário que o transformador de corrente não esteja nas fases de alimentação do controlador. Veja bem, o transformador de corrente jamais poderá estar em uma das fases que alimenta o controlador de fator de potência. Então eu peguei a fase RS para alimentar esse controlador. O TC, o transformador de corrente, obrigatoriamente eu tenho que colocar na fase T, ok? Peguei RS para alimentar o controlador, o transformador de corrente eu vou ter que colocar na fase T. Perfeito? Então vamos recapitular. É extremamente essencial que o transformador de corrente, o TC, jamais esteja em uma das fases de alimentação do controlador de fator de potência. Outra informação também que eu gostaria de ressaltar quanto ao transformador de corrente. É super importante, pessoal, que o transformador de corrente esteja instalado na entrada geral da sua fábrica. O TC, o transformador de corrente, ele é um equipamento que ele só consegue enxergar, ele só consegue medir as cargas que estão à frente dele. Então você precisa colocar ele na entrada geral da fábrica para que ele possa ler todas as cargas que ali tem instalado, inclusive o banco de capacitor, certo? Então o transformador de corrente também tem que tomar esse cuidado, você tem que posicionar ele aonde? Lá na entrada geral da fábrica. Se tiver um disjuntor geral, abre o disjuntor geral e coloca nos cabos de alimentação, certo? Por quê? Porque ele precisa medir toda a carga instalada, inclusive o banco de capacitor. Ok, pessoal? Outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês quanto ao valor programado para sobretensão, que é no parâmetro PA3. Vou acessar aqui para vocês verem. Parâmetro PA1, fator de potência desejado. PA2, tempo de acionamento. PA3 é o valor de sobretensão máxima em relação à alimentação. Este equipamento é 380 volts, eu configurei aqui no meu exemplo 440 volts. O que vai acontecer se você configurar um valor de 390 volts como sobretensão, por exemplo?
Se porventura em algum momento, a tensão da rede chegar em 390 volts, o controlador vai entrar em alarme e vai te mostrar no visor o valor da sobretensão que ele pegou naquele momento de alarme. E vai ficar assim até que você vá na frente do equipamento e faça um reset nele. Que você corte a energia e volte com a energia para fazer um reset. Então, se você configurar 390 volts, que é muito próximo à tensão nominal 380 volts, em algum momento ele chegar em 395, ele vai desligar todos os capacitores, todas as saídas e vai mostrar no visor os 390 volts que ele alarmou, certo? Então, por isso que a gente sugere que você coloque aí um valor de 430, 440 volts no parâmetro PA3. Por que ele tem esta função? Porque os capacitores são equipamentos extremamente sensíveis à sobretensão. Um capacitor dificilmente vai queimar por subtensão. Agora, por sobretensão, ele é extremamente sensível. Ao contrário de um motor elétrico que consegue trabalhar continuamente com uma sobretensão de 5 ou 10%, um capacitor não consegue. Você reduz exponencialmente a vida útil dele fazendo isso. Então, por isso que o controlador possui essa função de alarme. Ok, pessoal? Outra informação que eu gostaria de ressaltar para os senhores também é quanto a isto que está mostrando no vídeo, C-0. Significa que o meu TC não está conectado ou que o sinal que ele está fornecendo para o controlador é inferior a 60 mA. Então, se por algum momento você chegar na frente de um controlador e ver esse C-0, significa que o transformador de corrente está jogando para o equipamento um sinal inferior a 60 mA, ou que o seu TC está queimado, ou que o cabo arrebentou. Certo? Então tá, vou recapitular aqui tudo que a gente falou neste vídeo. Então a alimentação do controlador sempre será fase-fase, ou fase-fase 380 ou fase-fase 220. O transformador de corrente jamais poderá estar em uma das fases de alimentação do equipamento. O transformador de corrente deve estar na entrada geral da sua fábrica. E quando ele te mostrar o C-0, significa que o teu TC ou está queimado, ou está arrebentado, os cabos de alimentação, ou o sinal é inferior a 60 mA. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, sempre terá uma equipe técnica dispostas e à pronta disposição para lhe atender na Brasil Tech. Perfeito? Um grande abraço. Tchau, tchau.